Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem e que você continue bem. Um motivo a mais para que você esteja bem. Nós estamos aqui a postos para bem informar. A partir desse instante, está no ar o programa Opinião pela TV Pantanal, Rede TV. TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, direção geral João Dorileu Leal. O Opinião de hoje tem já postos aqui o deputado estadual reeleito pelo Partido Liberal, Gilberto Catani. Ele e o seu chapéu inseparável, ele não larga esse chapéu nem para dormir, segundo me disseram. O Opinião, então, vai estar aqui falando com o deputado sobre, primeiro, processo de eleição, não só dele, como também de todos os agentes que estiveram com o nome colocado nessa eleição de outubro próximo passado. E vamos falar da atuação parlamentar do Catani, as polêmicas da Assembleia, enfim, fique ligado. Esteja à vontade, inclusive, para interagir com a gente pelo WhatsApp 999322529, está aí na tela para que você mande a sua pergunta, sugestão, crítica, elogio, enfim, a sua interação é imprescindível. Você é quem manda aqui no programa Opinião. Professor Lourenberg, como vai? Vai bem? Sempre bem, meu amigo, sempre bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Antes que eu esqueça, quando o Lourenberg falou razão maior do nosso programa, eu quero mandar um beijo para a dona Isaura, que é do Pedra 90, que, vocês, me perdoe, dona Isaura, vocês, é hoje ou foi ontem o seu aniversário? Sinta-se abraçada. O pessoal da sua casa aí, eu sei que fez não sei se foi jantar, um churrasco, me convidaram, tudo bem, mas não tem problema. De todo modo, meu carinho, meu afeto e parabéns, que essa data de ontem ou de hoje se repita por muitas e muitas e muitas e muitas outras ocasiões e que em cada uma delas a senhora esteja assim, muita saúde principalmente e Deus no coração, não é? Dito isso, deputado Gilberto Catani, obrigado por ter aceito nosso convite, viu? Mais uma vez para estar aqui conosco ao vivo no Opinião. Parabéns pela vitória, pela Obrigado, recondução ao parlamento e foi uma graúda votação, não é? E a oportunidade para o senhor, inclusive, além de apresentar aquilo que está sendo feito pela sua performance na Assembleia, também agradecer aí aos seus eleitores. Obrigado por ter vindo, satisfação em tê-lo aqui. Obrigado, Paulo, eu que agradeço. Sempre vou agradecer o espaço e a oportunidade. Boa noite a você, ao professor e a todos que nos ouvem. E, com certeza, agradecer aí, nós tivemos 44.705 votos, são 44.705 mato-grossenses que acreditaram no nosso trabalho. E isso eu tenho que agradecer do fundo do meu coração e retribuir isso com muito trabalho. É sempre um prazer estar aqui no programa Opinião e nessa emissora eu me sinto em casa, porque afinal é o 22, né? Eu fiz até um... E além dessa menção dita aqui pelo Catani nesse instante, no finalzinho da fala dele, só olhar para a camisa dele também já está dizendo tudo também, né? Tem como abrir aí? Dá um take no... Abre no geral, por favor, então. Abre aqui na geral. Isto. Ali você vê melhor já ir se acostumando, né? Uma menção direta aí ao presidente Jair Bolsonaro. Ô Catani, antes de passar para o Lourenberg aqui, eu vou já dando uma cutucadinha nesse começo de entrevista. Certo. O país passa por um momento efervescente, né, com uma mobilização jamais vista nas ruas brasileiras. Eu falo jamais, pelo menos no meu universo de idade, né? Desde que eu me lembre, não teve assim uma efervescência tamanha e eloquente, não é? Só que temos agora o tabuleiro colocado aí e diante do que está sendo apresentado de alegação, os relatórios, como o de ontem do PL, quando já está havendo também uma réplica do TSE dizendo, então, ontem inclusive a condicionante, a gente até reavalia o segundo turno, desde que a gente também reavalie o primeiro. Então a pergunta já é essa, como que o senhor está vendo essa mobilização aí e
Se daqui a pouco, por exemplo, o TSE aceitar, ok, façamos isso aí, não é? E o PL também aceitar, não, tudo bem, como a Carla Zambelli já disse, não, para a gente não tem problema, a gente faz de novo, a gente zera tudo, começa tudo de novo. Se tiver que zerar e começar tudo de novo, a sua reeleição terá que ser reconsiderada, ou seja, vai ter que ser feito tudo de novo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, o senhor também pensa que nem a Zambelli, e como é que você está vendo esse momento pelo qual o país passa? Muito bem, eu não tenho problema nenhum com isso, eu acredito que nós não podemos perder a nossa pátria, o nosso país, o nosso Brasil. Eu não tenho medo de perder, como eu vi uma frase, eu não tenho medo de perder a democracia, perder a eleição em uma democracia. Eu tenho medo de perder a democracia em uma eleição que não seja transparente. Então, para nós, a única coisa que interessa é uma eleição transparente, uma eleição limpa, uma eleição onde você possa ter a certeza que você votou realmente naquela pessoa que você escolheu. Nós temos aí uma batalha travada que não é de hoje. Essa batalha, o que está acontecendo agora é simplesmente mais uma batalha. É a mais ferrenha de todas, mas é mais uma batalha. Essa guerra começou lá atrás, quando ministros da Suprema Corte fizeram visitas ao outro poder, ao legislativo, impedindo que fosse para frente o projeto do voto impresso, onde nada disso estaria acontecendo. Se nós tivéssemos um voto impresso, você poderia muito bem comprovar o seu voto e nada disso aconteceria. Agora nós temos aí as contestações, né? E contestações robustas, contestações que mostram realmente que o processo não foi limpo, que ele não teve lisura. E isso muito se baseia em outros relatórios, outras análises de algumas entidades que participaram, entre elas a OAB Nacional, né? Mas você não vê um relatório da OAB dizendo, olha, essas urnas foram auditadas, essas urnas foram assim. Não, simplesmente foram lá, olharam o processo e falaram, ah, beleza, está certo. Agora você tem contestação, agora você tem materialidade, você tem aí urnas, tem mais de 200 mil urnas que tinham o mesmo código, o mesmo número de série. Então isso coloca tudo em xeque, né? E para nós não vejo problema nenhum se o que o TSE decidisse vai fazer isso ou aquilo, para nós não tem problema algum. Quanto à questão que nós estamos vivendo das manifestações, é a segunda vez que isso acontece no nosso país. Isso aconteceu lá atrás, em 64, quando o povo também foi à rua e pediu que o comunismo não se instalasse no nosso país. A situação é a mesma, porque as mesmas pessoas, os mesmos que estavam tentando implantar isso, com roubo de cargas, assaltando, soltando bombas, como foi na questão do Guararapes, com milícia armada e querendo implantar aqui no Brasil a ditadura do proletariado, são os mesmos personagens que hoje estão aí. Foram para a cadeia lá, foram para a cadeia aqui, foram lá no regime militar, foram no regime democrático e continuam aí fazendo com que o nosso país passe por todas essas mazelas, né? Então, eu acredito que o povo brasileiro é herói em todo esse quadro aí. É direito do povo se manifestar e estão se manifestando de forma ordeira e pacífica. Episódios isolados de violência, somente aqueles que têm interesse em acabar com essa movimentação popular gigantesca e magnífica é que ficam ligando os fatos dizendo que é tudo a mesma coisa, mas não é não. Tá? Essa prática, como disse o próprio Bolsonaro, só se pronunciou 2 vezes depois da eleição e uma delas foi para dizer que nós não praticamos aquilo que a esquerda pratica, nós não fechamos via pública e não praticamos a violência. Pelo contrário, somos pacíficos, apesar de ser milhões na rua, você não vê nenhum problema. Ok, eu também condeno, já disse isso antes aqui, condeno vandalismo, não é? Porque a gente já está polvorosa, né? Eu vi muito isso no MST, esse negócio de bloquear a estrada, queimar pneu, fazer arruaça. Aí não é porque agora, em tese, eu não sei ainda se houve investigação, mas tem ali aspas, bolsonaristas fazendo vandalismo, praticando, eu acho que tem que ser punido mesmo. E sou contra a questão de bloquear, porque é um direito constitucional fazer manifestação, mas também é um direito constitucional o ir e vir, não é? Exato. Então eu fico meio assim, eu gostaria de ver mais detalhes sobre isso aí, mas se foi realmente pessoal de A ou de B, quem quer que seja, tem que ser punido. Tem que ser punido. Porque não há como fazer, apoiar esse tipo de comportamento e de desrespeito à nossa Constituição.
ele falou aqui 64, mas eu falei que eu nunca tinha visto, que nunca visto antes, por mim, porque em 64 eu ainda não tinha nascido. Estava encaminhado, eu acho que dali a uns 8 anos eu estaria surgindo para estrear nesse mundo maravilhoso. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria Obrigado, mesmo de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador também ganha e ganha muito com a presença do senhor. Deputado, eu vou sair fora do tema da pergunta anterior, ainda que eu venha a voltar a ela nos blocos que virão, mas eu tenho 4 ou 5 temas que eu gostaria muito de ouvi-lo, mas ouvi-lo mesmo. E o primeiro tema é exatamente sobre a sua eleição. O senhor obteve, neste ano, 44.705 votos, dos quais 6.726 em Lucas do Rio Verde, ficando em segundo lugar lá na cidade, porque em primeiro foi Vlad Mesquita, com 12.247 votos. Sim. O senhor obteve 2.038 em Sinop, ficando em 8º lugar lá no município de Sinop. E o senhor obteve 1.060 votos em Sorriso, ficando em 5º lugar lá em Sorriso. Eu tenho 3 perguntas, deputado, eu vou fazer as 3 juntas, para o senhor ter mais tempo para reflexão. A primeira delas, a primeira pergunta, em 2018, o senhor obteve 11.629 votos, ficando na suplência, e só assumiu o cargo, a cadeira de parlamentar, com a morte do deputado estadual à época, Silvio Fávaro. Que ele faleceu e o senhor assume o lugar dele. E agora o senhor obteve 44.705 votos. Na opinião do senhor, o que motivou, o que levou um conjunto do eleitorado a acrescentar, levando em consideração aqueles 11 mil e poucos votos, a acrescentar 33.076 votos a mais? Qual foi o projeto que o senhor apresentou na Assembleia Legislativa? Qual foi a ação que o senhor apresentou na Assembleia Legislativa que motivou, ou que motivaram 33.076 eleitores a votar no senhor, levando sempre em consideração aqueles 11 mil de 2018? Essa é a primeira questão. A segunda questão, a votação em Lucas, em Sinop, em Sorriso, já tinha sido previsto pelo senhor, pela sua equipe na campanha, ou ainda não? Ou esse universo de 44 mil não passou na previsão do senhor? E a terceira e última, o senhor e a sua equipe cometeu algum erro na campanha? Erro que poderia, se não existisse esse erro, poderia levar a um número muito maior de votos? O Lorenberg, só repete, qual a votação dele enquanto suplente mesmo? 11.629. Rapaz, 600. Deu um pulão, hein? 11.629. Deu um pulão. São mais de 33 mil votos a mais. Professor, eu agradeço imensamente por esse questionamento, essa colocação do senhor, pela oportunidade que me dá. Veja bem, quando eu fiz 11.629 votos, eu gastei naquele pleito R$8.000. R$6.000 veio na época do partido PSL, que nós fazíamos parte, e R$2.000 foi uma vaquinha da minha família, né? Na época valia ainda alguma coisa, um pouco mais esse dinheiro, mas mesmo assim era muito pouco dinheiro, enquanto as pessoas gastaram milhões para poder ser deputado estadual, fazendo 12 mil e poucos votos, né? Teve pessoas que se tornaram deputados estaduais com menos votos do que os 11 mil que eu fiz. Veja o senhor, eu fiz esses 11 mil votos morando em um assentamento, não tendo nenhum vereador me apoiando, nenhum prefeito, ninguém da classe política, pelo contrário, eu era um adversário, né? Então apanhava todo dia, sem ter mídia a meu favor, nenhuma rádio que me entrevistasse, nenhuma televisão que me entrevistasse, somente com o meu celularzinho falando sobre os valores que eu acredito e que Jair Bolsonaro acredita, que são aqueles valores, aquela máxima que nós temos, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Naquela época eu fiz esses votos simplesmente conseguindo colocar na internet, né, que tinha recém-nascido aí o WhatsApp, o Facebook, para que as pessoas pudessem ver o que eu pensava. E essas 11.629 pessoas acreditaram em mim, né? Com a fatalidade do falecimento
do Silvio Favro, que fez 12 mil e poucos votos. 295. Exatamente, um pouquinho a mais do que a minha meta. E eu fiquei como primeiro suplente do Silvio e do delegado Claudinei. Chegando à Assembleia, eles viram realmente que aquilo que eu falei em 2018, a população do Mato Grosso começou a perceber que aquilo que nós falamos em 2018, nós entramos na Assembleia e fizemos. Eu não tenho como dizer para o senhor, foi o projeto tal que fez esse boom ou isso, aquilo, não. É um compilado de ações, são uma série de ações que fizeram com que as pessoas vissem realmente na pessoa do deputado Gilberto Catani um representante para defender exatamente isso e para peitar dentro da Assembleia, para encarar dentro da Assembleia pessoas que são, por exemplo, adversários do agronegócio. Né? Sendo eu um pequeno produtor, eu entrei lá para defender o agronegócio. Pessoas que são contrárias à família, no quesito, por exemplo, do aborto, que pregam isso dentro da Assembleia e nós vamos contra eles de cara. Pessoas que defendem ali a ideologia de gênero e nós também fomos contra eles. Pessoas que defendem ali que um professor pode aliciar ou influenciar uma criança sobre religião, sobre ideologia de gênero, sobre sexualidade dentro das escolas. E nós fomos veementemente contra. Isso que eu coloco como que essas 11 mil pessoas ganharam cada uma delas mais 4 pessoas cada uma e nós fizemos exatamente 4 vezes mais do que na eleição de 2018. Eu entrego isso, eu coloco isso na conta do povo mato-grossense que está muito antenado ao que acontece na Assembleia. Né? E obviamente também fomos muito cobrados e devemos ser, e agora 4 vezes mais, né? Porque se nós tivemos 11 mil lá e 44 mil agora, nós temos que ter 4 vezes mais responsabilidade e dedicação no trabalho. A segunda pergunta é sobre o planejamento. Não, a última. Sim. A última já? A segunda já foi? Exatamente. Não, o senhor pediu se nós percebemos, se nós sabíamos que íamos ter essa votação naquela região. Veja bem, meu pai chegou em Sinop em 77, eu tinha 5 anos de idade. Eu estudei no Colégio Nilza de Oliveira Pepino, quando era administrado pelas freiras, pelas irmãs. Então eu tenho muitas pessoas, os mais antigos de Sinop, não que eles me conheçam, porque eu também saí de lá faz muito tempo, então eu era menino, tinha 5 anos de idade, mas a gente tem uma história naquela região. Né? Depois morei em Santa Carmen e cheguei em Lucas do Rio Verde aos meus 13 para 14 anos, no ano de 1985, quando Lucas do Rio Verde ainda era um assentamento da reforma agrária. Né? Meu pai veio para Lucas. E eu me criei ali em Lucas, estudei também nas primeiras escolas de Lucas, conheço todo mundo em Lucas do Rio Verde e hoje moro no município de Nova Mutum. Né? Em Sorriso também temos parentes, temos muitos amigos, mas eu não esperava esse volume tão grande de votos naquela região. Mas sabia que ali era realmente e é ainda a minha praça, né? Vamos dizer, onde eu mais tenho conhecidos. Mas tem uma coisa muito interessante, aqui em Cuiabá, eu fiz mais de 5 mil votos em Cuiabá. Então, assim, é isso que eu quero dizer para o senhor. Nós temos 141 municípios no estado do Mato Grosso. Eu fiz voto em 140. Entende? Então, assim, a população do Mato Grosso hoje, em todas as cidades, tem alguém que sabe, olha, lá na Assembleia tem lá um matuto que realmente me representa. Ele realmente luta por aquilo que eu acredito. E eu acho que é isso. Né? Mais uma vez agora, em 2022, nesse pleito, nós não tivemos de novo apoio de políticos influentes, não tivemos apoio de mídias, pelo contrário, também apanhamos muito. Né? E o terceiro questionamento é se nós erramos em algum lugar. Professor, claro, erramos muito em várias questões, mas é normal. Eu não acredito que isso, nós deixamos de ter, às vezes não tivemos mais votos por causa disso, né? Eu acredito que às vezes nós deixamos de ter alguns votos que eu às vezes não conquistei esses votos, porque muitas pessoas, quando você é um político, as pessoas chegam em você e falam, deputado, lá em casa tem 12 pessoas, né? Só que é o seguinte, nós estamos construindo, né? E eu preciso de umas telhas, né? Ou preciso de 1000 tijolos, ou a minha mãe precisa de uma cirurgia e tal. E eu falo abertamente para a pessoa, eu falo, olha, então você tem que procurar outro político, porque eu jamais vou comprar o seu voto. Ah, mas eu não estou vendendo meu voto, eu só estou dizendo para o senhor que nós podemos acertar. Eu falei, não. Então esse tipo de voto, com certeza eu perdi. E não foram poucos, porque tem muitas pessoas ainda, infelizmente, com essa mentalidade. Né? Então esses votos eu perdi, mas não considero isso um erro. O erro que eu digo para o senhor que nós tivemos na campanha são erros aí do dia a dia, discussões e tudo mais que eu acho que todos têm. Né? Tá aí, estão aí as 3 respostas para as 3 perguntas iniciais de Lorenberg. Esse negócio de assistencialismo barra pesada, porque
caixão, dentadura, remédio, telha, tijolo. O cara, isso acontece, infelizmente ainda acontece muito, é difícil. E é difícil também o parlamentar ou o candidato dizer não, não é? E aí o Catani está dizendo que não, comigo não tem essas coisas não. Eu prefiro perder e manter a consciência limpa e ficar só com os originais aqui, os eleitores originais. O Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial e a gente volta já já, ainda com o Gilberto Catani no segundo bloco, falando muito mais sobre tanto a performance parlamentar dele, coisas do Brasil, nesses tempos sombrios aí, e muito mais. A gente volta no instante só. Então estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião ao vivo, aqui na sua TV Pantanal, nesta quarta, 23 de novembro de 2022. O www.gazetadigital.com.br tem várias notícias fresquinhas agora, se você clicar aí. A gente escolheu aqui duas para que você tenha conhecimento e, de repente, já vai lá e se intere de outras. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, confirmou, nesta quarta-feira de 23, o registro de 3 casos da subvariante Ômicron em Mato Grosso. As amostras foram coletadas em moradores de Cuiabá em novembro deste ano e investigadas pelo Laboratório Central do Estado, LACEN-MT, abre aspas. No momento, a Secretaria monitora as taxas de contaminação e também ocupação hospitalar pela Covid-19 em Mato Grosso e, se necessário, trabalhará novas medidas para serem implementadas, fecha aspas, cita a nota divulgada. Bem, a confirmação ocorre em meio à nova escalada de casos da Covid-19 no estado e em nível nacional também. Conforme noticiou Gazeta Digital, o Brasil voltou a registrar alta nas infecções com crescimento de 262,2% na positividade dos testes nas últimas 2 semanas. Nesta terça, dia 23, a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, na verdade a secretária de Saúde, a Keloby de Oliveira, ela antecipou que o Estado deve pedir, olha só, o retorno do uso de máscaras de proteção para tentar frear a nova escalada de casos de Covid-19. Mais detalhes aí, ó, no Gazeta Digital. Outra notícia é essa aí, o deputado Valdir Barranco, deputado estadual do PT, foi anunciado na equipe de transição do governo Lula nesta quarta-feira, 23. Ele fará parte do grupo temático de desenvolvimento agrário. Barranco é o 4º parlamentar de Mato Grosso, confirmado no núcleo de trabalhos de estruturação aí da gestão do petista. Na semana passada, o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, ele também anunciou aí a deputada federal Rosa Neide do PT, do grupo de trabalho da educação. Além dela, o deputado federal Cassado Neri Geller, do PP, e o senador Carlos Fávaro, do PSD, foram escalados e ficaram responsáveis por escolher nomes técnicos para auxiliar na estruturação do Ministério da Agricultura. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lourenberg Alves, essa situação do entorno do Lula, essa equipe, vou fazer uma pergunta para você, mas já dando a minha também, né? Eu acho pesadíssima, né? O entorno do Lula é pesadíssimo, considerando os fatores que a gente julga aí como gravíssimos, como a questão de condenação, lava-jato, corrupção e tudo mais. Mas eu queria que você falasse aí sobre essa turma aí, esses 4 matogrossenses lá na equipe de transição. Paulo, eu vou fazer 2 observações, já pegar um carona no que você disse, a questão da Lava Jato, a gente não pode
perder de vista que a Lava Jato em Curitiba envolvia os desvios na Petrobras. E a Petrobras tinha 7 diretorias e ocupava uma dessas diretorias, ou todas as diretorias, o PL, o PP. Então não foi só o PT. Então todos os partidos envolvidos nisso tudo. Essa é a primeira observação. E a segunda, com relação, e aí você tem razão, é muita gente. É muita gente. No início tinha 50 pessoas inicialmente para compor o grupo de trabalho para a transição do governo atual para o governo que virá a partir do dia 1º de janeiro. É muita gente, e aumentou ainda mais. É claro e evidente que são muitos documentos. O Tribunal de Contas da União está repassando a essa equipe de transição uma série de documentos e precisa também do olhar técnico e do olhar político. Veja, não estou falando se o cara se a pessoa é deputada ou se é senador. O olhar político é muito diferente de alguém que é parlamentar. É muito diferente. Então precisa do olhar político e do olhar técnico. As duas coisas, uma não descarta a outra, as duas somam. Mas infelizmente no Brasil, nunca, em nenhum momento na história brasileira, e eu conheço muito bem a história brasileira, em nenhum momento esse aspecto foi levado em consideração, inclusive dentro da administração. Por que que as administrações no Brasil ou é regular ou é ruim? Porque não leva em consideração, dentro de uma administração pública, o político, o olhar político e o olhar técnico. Só um exemplo para fechar, Paulo, já falei muito. Só um exemplo para fechar. Imaginemos que eu sou o prefeito da capital, nunca serei, porque nunca serei candidato. A única vez que eu fui candidato foi uma vez só, para a Academia de Letras. E essa foi aprovada. Mas voltando aqui, amigos, eu sou prefeito da cidade e quero aumentar mais uma via na chamada Avenida do CPA. O prefeito, quando é bom, ele tem que visualizar lá na frente, não é no presente. E aí ele tem que levar em consideração 2 aspectos, o olhar político e o olhar técnico. O olhar técnico já aprovou, tem dinheiro em caixa para fazer. Mas e o olhar político? Resumindo, o que é esse olhar político? Qual é o universo de atendimento dessa via? Quem essa via nova vai atender? Qual é o universo que será atendido por isso? E não haverá nenhuma forma de evitar que isso venha obstruir esse atendimento. Isso é o olhar político. Lorenberg, desculpa, se eu estiver entendido errado, você é professor, me corrija aqui, mas esse negócio, esse exemplo que você citou aí da avenida, não teria, na minha opinião, que haver olhar político, não, é olhar técnico, resolveu? Não, eu estou dando opinião aqui, aí você já fala, daqui a pouquinho, eu vou só terminar aqui a oração, você já, não a oração dela, eu vou fazer aqui o término. Por quê? Houve o levantamento técnico, a viabilidade técnica, o olhar político, para quê? Para saber se vai atender a fulano, beltrano, ciclano, que tipo de... Eu queria que você explicasse isso aí, porque eu não entendi. Não. Eu só dei um exemplo da avenida, que poderia ser outros. Não, poderia ser qualquer um, mas... O olhar político, amigos, veja, nem todas as pessoas que ocupam cargos políticos são políticos. Tem o olhar, tem a visão, tem a leitura política. É isso que eu estou chamando a atenção. É necessário? É necessário e ela pode impedir ou pode obstruir a aprovação técnica. Porque a aprovação técnica não vê isso. Ela vê o quê? Ela vê, olha, tem dinheiro em caixa, a estrutura da rua é assim, vai fazer o quê? Vai fazer a desapropriação. É isso que o olhar técnico vê. O olhar político é outro, muito diferente. As duas se somam, as duas se juntam. É por isso que a administração pública no Brasil ou é ruim ou é regular. Nunca é excelente. E você falou da questão, antes de passar para o Catânia aqui, na conversa aqui, esquece que tem um entrevistado. Entrevistado. Só um instantinho, já passo. Porque aqui o Lorenberg, de vez em quando, ele fala umas coisas, aí eu tenho que ficar fazendo perguntinha para ele aqui. Não vamos falar. Lorenberg, mas essa equipe de transição técnica, o atual governo não teve no começo e não tem uma equipe técnica ali, como você disse aí, que nunca houve nenhum. O atual governo não teve, ou não tem? Uma equipe técnica, estávamos falando da equipe de transição, que aí suscitou essa conversa da avenida aí, mas no começo lá, você falou que nenhum governo teve
o olhar e a preocupação e atender durante a sua administração esses dois olhares, esses dois pilares. A questão técnica, o governo atual não tem. Técnica e política. O governo atual, não apenas o atual, mas os anteriores também não tiveram. Os dois ao mesmo tempo. Eu acredito Eu quero puxar o Catani para a conversa aqui, por favor. Eu acredito que o professor está falando do tempero, né? Só o técnico sem o político pode não funcionar da maneira como ele está vendo. E só o político sem o técnico, menos ainda. Eu acredito que seja isso. O professor é um poço de sabedoria e jamais eu teria coragem de peitá-lo na questão de um debate. Mas, suscitando vênias ao senhor, eu vou discordar em um ponto da sua fala. O senhor falou que tem muita gente. Eu discordo. Eu acho que tem muito bandido nessa equipe de transição. Veja o que nós estamos vendo agora. A questão do desenvolvimento agrário, segundo o que se ventila, onde agora foi colocado o deputado estadual Barranco, quem vai tomar conta desse setor é o João Pedro Stedley, o maior criminoso do nosso país, que avoluma questões de invasão, depredação, de invasão de propriedade privada, de violência no nosso país, que comanda um exército armado chamado MST no nosso país para trazer a discórdia no campo. Vou citar um exemplo aqui do nosso estado, já que foi citado que o deputado estadual daqui vai estar lá. No Itanhangá, o INCRA, quando ele comandava, retomou um lote lá no Itanhangá e retomou de famílias produtivas que estavam lá desde o início do assentamento. Chegaram lá, abriram a porteira da fazenda para poder entrar nos primeiros lotes quando o INCRA cortou. E fizeram ali a sua propriedade, se instalaram e o INCRA orientou, na época que eles chegaram lá, que eles fizessem um conjunto familiar. Que isso é legal e legítimo dentro do INCRA. Você pode explorar sozinho, ou no núcleo familiar, ou em cooperativa. E eles fizeram isso, porque quando era puro mato, você precisa ter alguém para te ajudar. Então isso é uma visão de lá. Depois que estava tudo pronto, covardemente foram lá, tomaram um lote dessa família, tomaram um não, tomaram vários, mas esse um eles tomaram e passaram para uma senhora que criou dentro do Itanhangá um núcleo desses movimentos sociais, MST, FNL e por aí vai, para tomar lotes dos outros assentados que estão lá legitimamente desde quando o assentamento começou. O resultado disso, nós temos 280 pessoas que estão lá à beira de perder a sua propriedade, pessoas que têm escritura da sua área, pessoas que têm título da sua área, que estão lá desde sempre, baseado em denúncias feitas por esse pessoal para que eles percam a sua terra lá dentro. E eles passaram aí todo esse tempo sem dar título de propriedade para as pessoas que estavam lá. Então, eu só queria discordar nesse ponto com o senhor, quando se diz que tem muita gente. No meu entendimento, tem muito bandido. Metade desse povo que está aí na transição deveria estar na cadeia. E a outra metade já esteve. Olha só, eu só vou fazer um adendo aqui, eu tenho a obrigação de fazer isso, porque, até para deixar claro, né? Eu, em momento algum, citei as 4 pessoas que nós citamos aqui, os 4 parlamentares, não disse que por conta deles está pesada a equipe do entorno do Lula. Até porque eu não tenho como, fora o Neri, que já foi cassado, acabou de ser cassado aí por uma situação ligada à improbidade na questão, né, corrupção. Mas isso é a decisão da justiça. Mesmo assim, nem por isso eu posso chamá-lo de pesado, não é, categoricamente. E muito menos a Rosaneide, professora Rosaneide, nem os outros 2 aí, que estão também nessa lista aqui dos matogrossenses. Eu estava me referindo ao pesado, que é Calheiros, que é Dino, que é não sei quem mais, que é Boulos. Esse pessoal, aí o critério não é corrupção, é o Boulos, por exemplo, invadir propriedade privada, que eu acho um absurdo. Stedley, como disse aqui o Catani, não dá para entender um negócio desse. Mas é opinião só, é só opinião para a gente não ter que... para não cometer injustiça em relação ao... Né, não estou afirmando nada aqui não. O próprio presidente que, depois do turno, possivelmente ou impossivelmente eleito, ou seja como queira ver, fez o seu discurso, né, que também é um condenado pela justiça, nunca foi... inocentado, pelo contrário, foi julgado em primeira, segunda, terceira instância, teve sua pena aumentada e por aí vai, com provas irrefutáveis. O próprio presidente, quando fez o seu primeiro discurso, ele fez ao lado de uma pessoa que é conhecida como Capitão Cueca.
entendeu? Então, assim, não se preocupe, quem falou o que foi falado aqui fui eu, entendeu? E eu falo isso sem medo de errar, Não, porque sim. de fato é. Eu fiz o adendo porque eu falei aqui, usei o termo pesado aqui, mas quando estava lendo a notícia envolvendo esses 4 nomes aqui, dos nossos parlamentares aqui, eu não posso, por esses nomes, dizer que é pesada, mas eu posso dizer pelos outros que é pesada, né? E é uma opinião também. Se tiver uma curtinha, dá nesse bloco aí, Lorenberg, senão a gente vai ter que dar uma... Mas muito rapidamente, deputado, eu faço isso para todos os deputados que chegam aqui. Eu gostaria muito de um balanço rapidamente do senhor a respeito do cumprimento da Assembleia Legislativa, na atual legislatura que o senhor faz parte, do artigo 26, item 8º, que é o dever, a Constituição do Estado determina, não solicita, não, determina que o parlamentar, que as comissões, que a Assembleia Legislativa fiscalize todas as ações, todos os passos do governador e do governo, inclusive da administração indireta. Certo. Gostaria muito de ouvir um balanço do senhor a respeito. É mais um balanço de 1 minuto e meio para a gente Okay. intervalo. Não, é muito simples. Veja bem, não tem como um parlamentar sozinho, por isso que nós somos em 24, fiscalizar todas as obras que o Executivo faz, né? Mas nós, lá na minha região, se o senhor entrar nas nossas redes sociais, o senhor vai ver lá, nós temos várias ações do governo estadual lá e todas elas fiscalizadas por mim. Desde a MT-010, a ponte que foi feita na MT-010, ficou sem o encabeçamento e nós cobramos do Estado e eles fizeram, as prefeituras ficaram responsáveis pelo encabeçamento das pontes, eles fizeram, e tudo aquilo que compete à nossa região nós temos fiscalizado. E eu acho que essa é uma das coisas que realmente provam que o parlamento tem que ser independente. O parlamento não pode, muitas pessoas falam para mim, você é situação ou oposição. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, porque o parlamentar ele tem que ter a sua liberdade para fazer exatamente isso, para poder fiscalizar e andar de peito aberto, e aonde ele chegar, ele pode chegar e falar o que ele pensa, né? Eu sempre disse isso. Quando o governo do Estado faz alguma coisa que abençoa o povo do Mato Grosso, tem nosso aval. Quando ele fizer que seja uma coisa prejudicial ao povo do Mato Grosso, ele vai ter a nossa total repreensão. Muito bem, intervalo comercial, rapidão, a gente volta com mais entrevista aqui com Gilberto Catani, é um instante só. E a Opinião está de volta, ao vivo, aqui na sua TV Pantanal, nessa quarta-feira, dia 23. Quero mandar aqui um abraço, eu recebi aqui um zap, que eu enxerguei, é a Jacira e a Elaine, lá do bairro Tancredo Neves, estão acompanhando aqui o programa. Manda até fotinha aqui e tal. E obrigado, viu, pelo carinho de vocês aí do Tancredo Neves. É vizinho do meu bairro, eu moro no CPA. O recado que eu tenho agora é para você que está aí em tempos, você sabe que estado como esse aqui é difícil de se encontrar, punjante em tudo, né, nos grãos e tudo, na produção agrícola. Você que está pensando em estocar e armazenar suas mercadorias, o recado é da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita a Maxlog pelo 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado, então, aí, viu, Catani? Quando tiver lá que estocar suas mercadorias... Muito bom, nosso queijo. O queijo, não é? E procure a Maxlog. Maxlog aqui no Distrito Industrial. Um abraço para o Max. Eu ia falar Max, né? Um abraço para o Kennedy, o diretor-presidente aí do grupo Maxlog. O pessoal da Max Vinil também, que é o mesmo grupo. Obrigado pelo carinho aí da companhia de vocês aí. Que eu ia falar? Ah, rapaz, olha só, deputado Catani, eu
pelo que se eu estiver errado, me corrijam aqui. O senhor, o digníssimo presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, convocou aí os comandantes das polícias militares, né, nos estados. Eu queria que um comentário seu, porque até onde eu entendo não é prerrogativa até onde eu entendo, e eu não entendo tanto, né, mas assim, não é prerrogativa do presidente do Supremo fazê-lo, né, do TSE fazê-lo. Acho que nem o Supremo, para convocar, não é? E se de fato for ilegal, for usurpação, por exemplo, né, e se o comandante daqui foi, a informação que eu tenho que foi, não é? Apenas 3 não foram, Paraná, Santa Catarina e acho que Rio Grande do Norte. Não seria o caso de questionar isso aqui no governo? O senhor pensa por aí? Ou como que o senhor vê essa situação? Não, penso exatamente por aí. Veja bem, eu não sou nem um especialista em direito ou um jurista, mas eu tenho certeza que a competência da polícia militar, ela é estadual. A coordenação é estadual, o governo do estado é que tem a prerrogativa, né? Se o governo do estado tivesse solicitado que eles fossem, é uma coisa. Agora, se o ministro convocou e foi para lá, nós temos que averiguar a situação, sim. Agora, veja você, nós estamos vivendo já no nosso país um estado de exceção. Nós já começamos com uma censura prévia. Veja, a censura, só o nome por si só, já é um dos piores crimes que possam existir em qualquer sociedade, principalmente sendo ela democrática. Quando a censura é prévia, o que é uma censura prévia? É você impedir a pessoa de falar. Você pode até condenar uma pessoa por sua fala, depois que ela falou, existem leis, se ela falou demais, ou se ela ofendeu a outra pessoa, ofendeu a honra, injúria, difamação, para que ela seja punida. Agora, a censura prévia não. A censura prévia é aquela que impede a pessoa de falar. Nós começamos com a censura prévia no nosso país. Depois, agora, nós partimos para a criminalidade prévia, vamos dizer assim. Ou seja, bloqueou-se contas de pessoas por suspeitas de financiar alguma coisa. Bloqueou-se conta de um banco porque ele financiou uma carreta para um produtor que foi a Brasília com a sua carreta, da qual ele paga o seu imposto e da qual ele está pagando suas parcelas e da onde ele tira o seu sustento. Previamente, entende, professor? Então, essa censura prévia, essa criminalização prévia, aonde a pessoa não foi julgada, não foi condenada, não foi nem mesmo ouvida e já tem suas contas bloqueadas, isso sim é um estado de exceção no nosso país. Isso sim é um crime, né? Porque não existe justiça quando você condena a pessoa antes do julgamento, né? E essas pessoas estão passando exatamente por isso. Então, na questão da polícia militar, com certeza, é o caso sim da gente verificar o que está acontecendo de fato no nosso país. Está aí, portanto, o posicionamento do Gilberto Catani sobre essa questão dos comandantes aí Aí tem que ver se foi convocação, se foi convite também. Pelo que eu entendi, foi convocação. O que é isso? Caroline mandou aqui algo aqui. Moraes nega pedido do PL e condena o partido a multa de 22.900.000 reais. O partido pediu que os votos, aquilo que a gente falou aqui, né, em urnas dos modelos anteriores a 2020, fossem desconsiderados, mas o presidente do TSE negou a solicitação. Está onde, Caroline? Está no R7, não está no... então tá. Essa é a informação de agora, né? O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, durante a sessão do TSE, ele se posicionou, né? Se posicionou com esse tipo com essa situação que eu acabei de falar. Ele negou nesta quarta o pedido feito pelo PL para que os votos então fossem desconsiderados. E tem a questão da multa aí, né? Aplicou aí uma multa de 22.900.000 reais ao Partido Liberal. O ministro considerou aí que o PL agiu por litigância de má-fé, e classificou o pedido do PL como esdrúxulo.
Essa é a informação de agora. Professor Lorenberg. Deputado, ainda com relação à primeira pergunta que eu fiz sobre a fiscalização, eu tenho aqui uma pergunta que eu já fiz para outro deputado que veio aqui. Tem uma pesquisa da CNT de rodovias divulgada, veja, a pesquisa foi feita pela CNT, divulgada no dia 9 desse mês e foi publicada no Jornal A Gazeta de quinta-feira, do dia 10, do Jornal A Gazeta, que o jornalista André Souza. Eu vou citar para o senhor 2 ou 3 momentos aqui. Das rodovias do Estado, e aí são rodovias federais e estaduais, todas juntas. Do Estado, 79,3% são ruins e apenas 20,7% ótima ou boa. Qualidade de pavimento, reprovado em 57,9% dos trechos avaliados. A sinalização, 74,8% ruins. A malha rodoviária do Certo. Mato Grosso, 49,2% faltam acostamento. O presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Mato Grosso, Roberto Costa, disse, numa entrevista ao Jornal A Gazeta, nessa mesma matéria, ele disse o seguinte: a pior rodovia está aqui, em Mato Grosso. Considerando o país todo, a Sim. pior está em Mato Grosso. Eu gostaria muito de ouvir o senhor, Sim. porque o senhor conhece muitíssimo bem as rodovias do estado de Mato Grosso. Sim. Veja, é a pior, sim, concordo com ele, mas também é a maior. O estado do Mato Grosso, ele é um estado gigantesco, né? E a nossa infraestrutura, ela sempre foi defasada. Sempre foi defasada. E além da nossa infraestrutura ser defasada em todo o estado, ela também foi assaltada há pouco tempo atrás. Não, isso não é muito tempo atrás, né? Nós temos dentro aqui da própria capital marcas desse assalto que foi feito ao nosso estado. Nosso estado, por praticamente 3 legislaturas, não andou, né? E não tem como você fazer tudo de uma hora para outra. E eu concordo sim com todos esses dados. Eu acho que a nossa infraestrutura tem que investir sim, tem que investir mais, e isso está acontecendo. Porém, pelo tamanho pelo nosso tamanho, né, nós precisamos aí de uma máquina muito maior, né? Mas o serviço tem que ser feito sim de qualidade e é obrigação sim dos parlamentares fiscalizarem isso e cobrarem isso, né? E nós fizemos isso. Se o senhor buscar dentro da Assembleia Legislativa as nossas indicações, por exemplo, eu me lembro que a última indicação que eu fiz foi sobre essa parte da 010, que é essa conhecida como Estrada da Guia, né, que sai aqui de Cuiabá e vai até Rosário. Ela já estava cheia de buracos e essa via está muito perigosa. Ela precisa de uma duplicação, até porque todo o escoamento da 163 agora está indo por ela e ela é estadual, né? Nós pedimos isso. Os buracos foi feito um tapa-buraco, né? Beleza, isso já salva muitas vidas, porque a gente sabe que um carro pequeno com um buraco aí pode dar um acidente feio, mas nós precisamos de uma duplicação, não só nessa, como precisamos aqui para Chapada, como precisamos, a região do Araguaia praticamente, já foi conhecida como Vale dos Esquecidos, porque precisa de muita infraestrutura, a região lá de Juruena, de Juara lá para cima, também precisa de muita infraestrutura. E nós estamos vendo, sim, o estado do Mato Grosso investindo muito, né? Isso é um fato, né? Não estou aqui puxando o saco de ninguém, mas aonde você vai tem obras do estado fazendo realmente o que precisa ser feito, mas não consegue fazer tudo o que precisa ser feito. Bate-bola. Obrigado. Estão falando que eu tenho 5 minutos para encerrar o programa. Opa! Mesa diretora da Assembleia, como que o senhor vai se portar? Daqui a pouco tem eleição, daqui a pouco eu falo, no início em fevereiro, né? Sim. Como que o senhor vê, como é que o senhor está aí, vai apoiar quem, tem alguns nomes sendo colocados, como é que Sim, está aí? a Assembleia não mudou basicamente o quadro dos deputados. A renovação foi muito pequena, né, e com certeza vai continuar na liderança quem estava na liderança, né. O Botelho falou que não vai concorrer ao cargo, obviamente sobra na linha de frente o Max Russi. Nós vamos escolher aí, vamos esperar também, porque isso vai ser decidido em fevereiro. Comigo nós não conversamos nada ainda, mas eu acredito que o Max vai encabeçar essa frente aí. E a primeira secretaria com? Não sei. Janaína? Ou Janaína, ou Botelho mesmo, não sei. Eu queria que o senhor falasse também, bem rapidão, sobre os 14%, sobre os aposentados. Uma discussão polêmica, parece que o senhor tem até um discurso para as próximas, antecipar-se, né? Eu tenho um discurso para os próximos dias aí sobre esse tema lá na Assembleia. Sim, o governo do estado tem dinheiro em caixa, eu acho que
pode sim melhorar muito essa questão dos aposentados, e eu acho que ele vai apresentar uma proposta que melhora para os aposentados, até porque os aposentados não tinham nenhuma parcela de imposto a ser paga, e nós estamos falando dos aposentados do Estado, né? O meu voto com certeza vai ser favorável para que se diminua esse encargo sobre eles, apesar de que eu vejo ali muita politicagem sindicalista sobre os aposentados. Mas eu acho que o governo pode sim rever essa questão dos aposentados. Agora também um minuto, que eu queria que o senhor comentasse, tem essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, primeiro foi o Barroso, sobre a questão da propriedade, direito à propriedade. Isso aí, emendasse aí, tem um projeto seu aí que visa endurecer o combate às invasões de propriedades privadas. Sim, nós estamos totalmente favoráveis para que aquela pessoa que invade o que é do outro seja punida. Nós não temos a competência de aumentar nenhum processo penal ou qualquer coisa nesse sentido, mas nós temos a competência de dificultar a vida desses camaradas, e é isso que nós vamos fazer. Não aceitamos de maneira nenhuma invasão de propriedade privada. Muito bem, esse Gilberto Catani, o homem de 44.705 votos, deputado estadual reeleito pelo PL, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua sempre a postos para vir informar. Obrigado, Paulo, eu agradeço muito, professor Lorenberg, é sempre um prazer estar aqui, muito obrigado. Satisfação toda nossa, um abraço ali para o Carlos Dorileu, não é? Deve ser irmão gêmeo do João Dorileu, não é. Não. O Carlos Dorileu, que está ali, que é assessor de imprensa, e também o Terto, que é o Pigmeu. É o Pigmeu. A assessoria do Catani aqui, ó. Abraço também para a Patrícia, que é também lá, que deu uma força, pessoal lá do gabinete. Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã com Cleiton Gauer. Ele é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, né? Ao vivo às 7h30 da noite, aqui, ó, no programa Opinião. Espero ter mais uma vez a sua amável companhia. Até lá, fica bem, fica com Deus também.